capítulo de número 8. Deixa eu falar com você uma coisa enquanto você abre aí. Queria muito encorajar você a ler 1 Tessalonicenses. Pastor, eu já li, lê de novo. Pastor, eu já li 1 e 2 vezes, lê 10. Ok? Por quê? Porque nós vamos abrir essa carta de Paulo aqui aos domingos à noite. Então nós vamos fazer aqui reflexões, exposições nessa carta. É interessante, se você gosta de crescer no conhecimento e na fé, que você já comece a pegar esse material e ler na sua casa. Comece a fazer perguntas ao texto que você lê, marcar. Se tem dúvida, escreve num papelzinho. Quem sabe ela será esclarecida para você numa mensagem. Vê as verdades, as lições que estão contidas ali naquela carta maravilhosa do apóstolo Paulo. Tenta identificar qual é a mensagem. Ele escreveu aquela carta para quê? O que ele queria tratar ali? Tenta se colocar no lugar de quem recebeu a carta. O que eles entenderam daquilo ali? Não é? Então, eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Então, comece a ler esse material, porque na hora que a gente abrir essa carta, você já está completamente familiarizado com o texto, e aí você já está realmente, vamos dizer assim, preparado só para os ajustes para que você tenha um conhecimento muito bacana desse material. Capítulo 8 de Romanos, a partir do verso de número 12, nós vamos ler até o verso de número 17. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, nós estamos em dívida não com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês, deixa eu só fazer uma digressão aqui, algumas coisas, para que você tenha uma compreensão maior de alguns detalhes importantes nesse texto. Essa partícula conjuntiva, que é o se, ela vai aparecer muitas vezes num espaço muito curto de tempo. Então, dos versos 12 até o verso 17, e nós temos para trás também desde o verso 1, você vai ver muito essa partícula no sentido de colocar algum tipo de condicionalidade. Então é importante que você atente a isso. Então ele vai dizer assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se, olha ela aí de novo, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, pelo meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Verso 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, olha ele aí de novo, sei lá quantas vezes já, a quarta vez, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite tão maravilhosa, em que nós podemos nos reunir aqui tão livremente, abrir a Tua palavra, ler textos encorajadores, esclarecedores, textos maravilhosos, que alimentam a nossa alma, que direcionam a nossa vida, que falam aos nossos corações. Como é bom, ó Deus, nós ouvirmos essas palavras. Então nós agradecemos ao Senhor por tudo isso e mais. Agradecemos, ó Deus, pela dádiva do Espírito Santo em nós quando cremos. Ah, Senhor, se não fosse o Teu Espírito, como nós estaríamos, como viveríamos, como entenderíamos a Tua palavra, como aplicaríamos a Tua palavra em nossos corações. Também agradecemos, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós tivemos aquilo que por nossa própria força jamais teríamos, que foi a salvação, ó Deus. Nós somos imensamente gratos ao Senhor. Portanto, Pai,
Abre a nossa mente por misericórdia e graça nesta noite, para que possamos entender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, é que nós oramos. Amém. Na semana passada eu falei para vocês que nós iríamos fazer algumas reflexões aí em Romanos capítulo de número 8. E a gente fez aí, se eu não me engano, uma primeira parte que vai do verso 1 até o verso de número 11. E disse a vocês que a minha intenção inicial seria ir até o verso de número 17. Romanos 8 é um capítulo de certezas. É um capítulo de esperança. Romanos 8 fala da nossa segurança em Cristo Jesus e fala da nossa esperança em Cristo Jesus. Então, é um capítulo muito importante para nós, principalmente se você já teve uma experiência com o Senhor Jesus, que você já encontrou salvação no Senhor Jesus. Esse é um capítulo que você deve ler e reler o tempo todo, porque ele vai falar da sua segurança em Cristo e vai falar da esperança que você nutre em Cristo Jesus. Sem dúvida, Cristo é a chave da nossa esperança e Cristo é a chave também da nossa segurança. Se você observar aí o capítulo 7, o verso 24, é só você olhar aí, talvez esteja na mesma folha da sua Bíblia. Você vai ver que nesse versículo 24 do capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele dá um grito de socorro. É uma angústia que está no seu coração, é um grito de desespero, é um texto que diz do nosso desespero e do desespero da nossa alma. Então ele vai dizer: miserável homem que sou, quem vai me libertar do corpo sujeito à morte? É um grito de socorro, é um grito de desespero. É uma angústia muito grande da alma que entende, a partir do conhecimento espiritual, que está diante da inevitável condenação da parte de Deus para o pecado que está dominando o coração das pessoas. Então, lá no capítulo 1, verso 18, ele diz que a ira de Deus, ela é revelada dos céus sobre toda a injustiça. Depois ele vai dizer, então, lá no capítulo 3, verso 28, que todos pecaram, ou seja, todos estão enquadrados nessa ideia da injustiça. Todos estão, então, debaixo dessa revelação da ira de Deus, que se revela do alto, e ele vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão afastados da glória de Deus, estão fora da glória de Deus. E se estão fora da glória de Deus, obviamente que se enquadram no capítulo 1, verso 18, quando ele diz que a ira de Deus é revelada do alto e que está sobre os filhos da desobediência ou da injustiça, dependendo de algumas traduções. E depois no capítulo 6, verso 23, ele vai dizer que o salário do pecado, ou seja, você sabe muito bem o que é salário. Salário significa recompensa por alguma coisa, e ele vai dizer o salário do pecado é a morte. E aqui, quando Paulo fala de morte no capítulo 6, verso 23, ele está falando aí de morte. A gente pode entender isso de uma forma, vamos dizer, mais até do que tridimensional. Nós podemos ver 4 aspectos, talvez, ou mais, sobre a morte. Uma que é a mais conhecida entre nós é a morte física, onde as pessoas, de fato, têm esse momento de ruptura com a vida aqui na Terra. E a Bíblia diz que esse momento é um só. Uma vez que você rompeu, não tem segunda chance. Você não volta mais. Lá em Hebreus capítulo 9, verso 27, a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, aguardando assim o dia do juízo. Ele não vai e volta. Ele foi, dali, boa viagem. Você pode pensar também numa morte, que nós falamos sobre morte existencial, que é o que nós estamos vendo agora no século 21. Se você perguntar a uma pessoa assim, qual é o mal do século, ela vai dizer para você sobre doenças da alma. Vamos dar esse nome por enquanto. Depressões, ansiedades, desesperos, angústias, pessoas que andam pela rua sem sentido.
Pessoas que andam pela rua sem prazer em viver, sem uma perspectiva de futuro. Elas estão vivas, elas respiram, elas comem, elas bebem, elas trabalham, mas do ponto de vista existencial é como se elas estivessem mortas. Nós podemos pensar num outro aspecto da morte que nós chamamos de morte espiritual. Então você vê muita gente, por exemplo, que a despeito de ouvir falar de Deus e conhecer Deus, mas eles vivem divorciados de Deus. E essa talvez seja a pior parte da morte, que a Bíblia chama de segunda morte. É quando não há mais ligação. Então, enquanto nós vivemos aqui hoje, nós temos esperança de nós nos reencontrarmos com Deus através de Cristo. Mas depois que nós experimentamos a morte física, a morte espiritual, ela é certa. Se você morrer sem Cristo, o que a Bíblia diz é que não há mais possibilidade de reconexão dessa realidade. É como se o ser humano, então, vivesse agora eternamente separado de Deus. Então Paulo vai dizer que o salário do pecado, a recompensa do pecado, é justamente essa morte. Então só nos resta perguntar, como Paulo, quem vai nos livrar dessa situação? Ou como Isaac, lá no Antigo Testamento, onde está o cordeiro que vai morrer no meu lugar? A gente faz essas perguntas, às vezes não de forma tão consciente assim, mas fazemos ela de forma espiritualmente. Quem vai me livrar dessa situação? Como Paulo disse, quem vai me livrar dessa morte? Ou como Isaac, quem vai morrer no meu lugar? Então, o capítulo 8, nesse capítulo, Paulo fala de algo maravilhoso que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 1, ele fala da maravilhosa notícia de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É como se ele estivesse dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não estão debaixo da ira de Deus mais, eles não estão mais destituídos da glória de Deus, eles não vão mais receber como retribuição, como diz lá em 6:23, o salário do pecado para eles é a morte, até porque se você ler a sequência do capítulo, ele vai falar, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, não há mais condenação, essa é a notícia mais maravilhosa que nós podemos ouvir. E a gente falou dela na semana passada. Dos versos 3 a 4, ele fala do que Deus fez em Cristo Jesus para que não houvesse mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso você vai encontrar dos versos 3 a 4. Se no verso 1 e 2 ele diz que não há condenação, nos versos 3 a 4 ele vai dizer o que foi feito da parte de Deus em Cristo Jesus para que não houvesse mais essa condenação. Então Deus enviou Jesus para que cumprisse todas as exigências da lei e, devido à nossa incapacidade de cumprir a lei, ele aplicasse então os méritos de Cristo sobre a nossa vida. E eu falei na semana passada, o nome disso é justificação. Nós temos algo na Bíblia que é para nós. Então você vê que, por exemplo, se a gente fizesse um rápido resumo sobre a história da redenção, você vai ver que há uma criação, por isso que os capítulos 1 a 3 de Gênesis é muito importante para a gente. Ele narra o momento da criação e ele narra o momento da queda. Esse envolve dois grandes movimentos que a gente vê nas Escrituras. As Escrituras existem movimentos grandiosos. Um deles foi a criação. Deus criou o mundo e você tem a narrativa da criação. Esse foi o primeiro grande movimento de Deus. Depois você vê um segundo grande movimento nas Escrituras, que é a queda. E ali na queda você vê então que o ser humano começa então a tentar de alguma forma pedir desculpa a Deus talvez, ou de alguma forma suprir essa lacuna. Então ele começa a oferecer sacrifícios a Deus. E aí começa então o terceiro grande movimento, que é a própria história da redenção. Então você vê a partir dali o homem oferecendo sacrifícios a Deus, mas esses sacrifícios nunca são o suficiente. Até que Isaac faz a grande pergunta de todo o Antigo Testamento: onde está o cordeiro? Quem é que vai acabar com essa matança?
Quem é que vai morrer de uma vez por todas para que a gente não precise mais ficar oferecendo sacrifícios cruentos, mortos, de sangue, porque isso não está resolvendo o problema do nosso pecado. E aí você chega em Moisés, então vamos arrumar um outro jeito, nós não vamos tirar o sacrifício, mas tem uma outra coisa. Existem mandamentos, existem leis. Talvez se você cumprir as leis, beleza, você está justo diante de Deus. Mas aí você olha para aquelas leis, que são mais de 600 leis, e nem aquelas 10, que nós falamos 10 mandamentos, né, que representam o caráter de Deus, você não consegue cumprir aquilo. E aí você pensa, nossa, quem vai me livrar então do corpo dessa morte? Quem vai resolver esse problema? Nós precisamos de alguém de fora, porque nós não conseguimos cumprir essa lei. Então Deus manda Jesus Cristo para cumprir essa lei. E ele cumpre essa lei com perfeição, sem pecado. Deus então pega os méritos de Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei, toda a exigência de Deus, e diz para aquele que crê, que confia em suas obras, que confia nele única e exclusivamente pela fé, e diz, olha, esses méritos são seus. E nós passamos agora a desfrutar da graça de Deus, baseado nos méritos do Senhor Jesus. Então preste atenção numa coisa, porque isso é muito importante para a sua vida. Se nós somos salvos da condenação, como Paulo diz em 8:1, e colocados no reino de Deus, não é porque nós fizemos alguma coisa boa, mas porque alguém fez algo que para nós era impossível fazer. Alguém fez por nós para que nós pudéssemos desfrutar da graça de Deus. É por isso que Paulo, em outra carta, ele vai dizer, em outro texto, ele vai dizer que o amor de Cristo, ou seja, esse movimento que foi feito, esse amor, ele vai dizer, me constrange, porque um morreu por todos, para que aqueles que creem pudessem ter vida. E é por isso que você olha para a vida do apóstolo Paulo e vê como ele se entregou. Nós podemos considerar que, fora Jesus Cristo, que é o próprio evangelho, que é o próprio ensino, do ponto de vista humano falando, Paulo foi o personagem bíblico que mais personificou na própria vida o evangelho. E por que ele fez isso? Porque ele entendeu o evangelho. Escuta uma coisa que eu vou te dizer, o dia que você entender plenamente o evangelho, você nunca mais será o mesmo. O dia que você entender plenamente o evangelho, as suas emoções vão mudar. A sua maneira de lidar com Deus vai mudar. A sua maneira de servir a Deus, a sua fidelidade, o seu testemunho, tudo isso é afetado pela compreensão e o entendimento claro do Evangelho de Jesus Cristo, porque não é possível entender o Evangelho, compreender o Evangelho e continuar sendo a mesma pessoa. Isso é impossível. Porque o Evangelho do Senhor Jesus, como eu já disse aqui em Romanos 8 e em outros textos, né, ele não é um método de autoajuda para que você se sinta bem, ele é a transformação do pecador. Então o sujeito, quando ele crê, ele é transformado, e uma pessoa transformada e guiada pelo Espírito, como o texto diz aqui, não tem como não haver algo que a impulsione a ser uma pessoa que ela não era, e a lidar de uma forma diferente com as coisas referentes à fé e à religião. Então, dos versos 5 a 11, Paulo, então, pontua a diferença de uma pessoa que entendeu o Evangelho e se rendeu a Cristo e a outra que ainda não se rendeu a Cristo. Ela já ouviu o Evangelho, mas talvez não tenha se rendido, que foi o que nós falamos na semana passada. Você está entendendo a progressão do pensamento de Paulo? Ele fala do Evangelho, ele dá uma boa notícia, primeiro no capítulo 7, porque aqui nós temos divisões, nós temos parágrafos, coisas que não existia no original. Isso é uma carta. Ok? Ela é escrita como um pensamento só. Não é? Então, dentro do pensamento de Paulo, aí no capítulo 7, ele dá um grito de socorro, ele entra no capítulo 8 falando que não há nenhuma condenação, já é o capítulo do alívio, das certezas, das esperanças. Ele começa falando que não há condenação, ele começa a dizer por que não há condenação, né? E ele vai dizer agora a diferença um pouquinho daquele
que entendeu o evangelho de Jesus, que ele explica dos versos 3 até o 4, e aquele que ainda não entendeu. Então ele vai dizer aí que um tem a mente voltada para as coisas espirituais e o outro ainda está preso na terra. Ele vai falar que um já vive o antegozo do céu, sua pulsão de vida é o Senhor, mas a outra pessoa ainda luta por um espaço nesse mundo. A pessoa justificada por Cristo não está mais presa nesse mundo. Sua alegria está no céu. E é isso que ela anseia. Os sofrimentos, então, desse mundo não são capazes de tirar dessa pessoa a alegria da eternidade. Então ele vai fazendo essa diferença dos versos 5 a 11. A pessoa que ainda não entregou a vida a Cristo e não se rendeu a Ele, ainda está presa às coisas desse mundo. E essa é a sua meta. Ela trabalha por isso, ela luta por isso, ela organiza a sua vida segundo a realidade da vida terrena. Ela procura Deus, não para que ela seja preparada para o céu, não para que ela seja preparada para uma vida no céu, mas para que ela seja preparada para viver aqui na terra. E tem muita igreja dando esse tipo de material, preparando as pessoas não para ir para o céu, mas preparando as pessoas para terem uma vida vitoriosa onde? Aqui nessa terra. Então Deus pode curar todos os seus problemas, Deus pode resolver toda a sua vida, você é mais do que vencedor, você é um vitorioso, ou seja, você tem que viver bem aqui nessa terra, porque se você não estiver vivendo bem aqui nessa terra, alguma coisa está de errada com você. Então, se a gente for pensar desse jeito, irmãos, nós vamos olhar para o Novo Testamento, nós vamos olhar para os discípulos de Jesus, para os crentes que estão registrados na Bíblia, vamos ver os anais da história da igreja e vamos olhar para os crentes do primeiro século e nós vamos chegar à conclusão que aqueles homens não foram vitoriosos em nada, porque todos eles morreram e morreram da pior forma possível. Não tiveram muitas vitórias materiais na sua vida porque viveram por amor ao Senhor Jesus e por amor entregaram as suas vidas a Cristo. Então, a meta é se estruturar aqui na terra e por isso se sofre. Por que se sofre? Porque nem sempre as coisas saem como planejado. Daí oriunda o sofrimento das pessoas. Porque nós temos um planejamento de vida, nós confiamos isso ao Senhor, mas a vontade dele é outra. E aí nós colocamos a nossa alegria, a nossa esperança nessa vida aqui nessa terra, e Paulo vai dizer que se nós esperamos em Cristo, só aquilo que ele pode nos dar, diz Paulo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque as coisas aqui, diz Paulo, elas são completamente efêmeras. E ele vai dizer, por isso você não deve pôr os olhos naquilo que você vê, porque tudo que você vê é efêmero, vai passar. E Paulo completa dizendo, você deve pôr os seus olhos nas coisas que você não vê, porque aquilo que você não vê, isso é eterno. Isso não vai passar. Então o que Paulo está dizendo? Não fique preso a esta terra, porque se você ficar preso aqui, vai sofrer, porque nem sempre as coisas acontecem do seu jeito. Você pode pensar na sua vida um pouco. E você vê quantos planejamentos você fez. Quantas coisas deram certo e quantas não. Quantas coisas você sonhou. Quando você casou, por exemplo, olha para o seu marido, para a sua mulher aí, vê se está tudo certo. Às vezes a gente imaginou aquele galã de cinema, bonito, e ele era magrinho, né, meu querido? Cabeludo, né, meu querido? E ele era. Mas agora ele virou um galão de cinema. Desprovido de material capilar. Aquele físico, aquela coisa linda. Tá certo? As coisas nem sempre são. Estou dando isso foi só para descontrair, isso aí não é a base do amor nem do relacionamento de ninguém. Minha esposa continua me amando, amém ou não, irmã? Do jeito que eu sou, entendeu? Não é sobre isso. Eu falei isso só para que você entenda que a vida nem sempre, a gente tem filhos. Filhos é a maior prova disso, porque começa quando você põe o nome.
Você projeta, junto com o nome, vai uma projeção. Uma mãe, por exemplo, quando põe um nome bíblico num filho, o que ela espera dele? Que ele seja o crente. Mas quem é que põe o nome no filho de Isaías? Olha só que nome, Isaías. Por que você botou o nome do seu filho de Isaías? E todo Isaías é elétrico, já percebeu isso? Né? Você está esperando o quê? Você talvez conheceu Isaías da Bíblia ali nos textos bíblicos, você se identificou com aquela história, você viu que era um homem de Deus, você fala, eu vou pôr o nome dele de Isaías, porque ele vai ser um menino, um homem de Deus. Você não tem noção, irmãos, como a Bíblia toda está no presídio. Os Isaías, está todo mundo lá. O que tem de Isaías no presídio? Jeremias, Isaac então está cheio. Davis, Paulos, Adão. Seu pai chama Adão, ele não está no presídio. Ah, ele é crente? Depois você levanta a ficha lá, vê esses nomes bíblicos para mim, tá? Vê se tem algum Adão lá. Oi? Ah, então, ele era o Adão que prendia, né? Mas está cheio. Porque a gente projeta uma vida para esta terra e por isso nós sofremos. E o texto vai nos dizer que nós precisamos ter uma visão mais espiritual. Então esses textos, eles mostram o que Cristo fez por nós. Mas ele nos mostra também uma outra coisa muito importante. O trabalho do Espírito em nós. Que coisa maravilhosa. Isso é muito importante para nós, porque nós falamos muito de salvação. E parece que a única promessa que nós temos na Bíblia para as pessoas é que elas sejam salvas. Só que a gente é salvo em Cristo Jesus e não é levado. Então como é que a gente vive aqui nesse mundo? E Deus então nos dá um presente maravilhoso. Ser salvo é uma garantia para a eternidade, mas quando somos salvos e durante o tempo em que nós vivemos nesse mundo, Deus nos dá uma das maiores dádivas, das maiores promessas das Escrituras, o Espírito Santo. Ah, se não fosse o Espírito Santo em nós! É Ele quem nos dá a paz que excede todo o entendimento. Aquela paz incircunstancial, que não é sobre aquilo que eu estou vivendo, que eu tenho, o que me falta, mas é aquilo que representa um trabalho do Espírito no meu coração, que me faz viver em meio às lutas com esperança no coração, que sabe que um dia haverá um descanso eterno, que um dia toda essa luta vai passar, e que a pessoa viverá eternamente com Deus. É Ele quem nos dá o antegozo dos céus. Porque nós falamos muito na Bíblia sobre algo que nos espera. E realmente aquilo que nos espera é muito maior do que aquilo que nós temos hoje. Mas o Espírito Santo já nos faz ansiar por essas coisas. Quantas vezes o crente, né, você talvez já deva ter vivido isso, aqueles momentos que você começa a pensar no céu, e você começa a sentir uma alegria estranha, dá até vontade de ir. Quem quer ir hoje, irmão? Levanta a mão aí, amém ou não? Olha só quanta gente desejaria a morte hoje mesmo, hein? Brincadeira. Mas começa a dar aquela alegria, e você começa a ansiar por esse dia, você espera esse dia ardentemente. É o Espírito que nos ajuda a entendermos a revelação de Deus. Como nós compreenderíamos as verdades espirituais que aqui está. Pois foi Ele, nós entendemos e cremos nisso, que inspirou esses homens a escrever essas santas palavras. E só Ele pode lançar luz na nossa mente, no coração nosso hoje, para que a gente entenda, porque o pecador jamais conseguiria entender a revelação de Deus se não fosse o Espírito do Senhor. É Ele que nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. Então, se você é um salvo em Cristo Jesus,
Ele te dá a condição, ele te dá a certeza de que realmente você é filho. É ele que nos capacita para a gente pregar o evangelho e para a gente testemunhar de Cristo Jesus. É ele que dá essa capacidade. Então ninguém pode subir num púlpito, abrir a palavra de Deus e pregar uma mensagem maravilhosa que fala o coração das pessoas, e as pessoas choram e entregam a vida a Jesus, e essa pessoa pensar que ele é bom, porque não é verdade isso. Porque se sai alguma palavra que encontra o coração do pecador, se faz alguma diferença na vida da pessoa, é o Espírito de Deus. Então, se um dia você entrar aqui nessa igreja e no final do culto você tiver a certeza de que aquela palavra foi para você, você sai daqui glorificando ao Senhor, porque o Espírito falou no seu coração, e não o pregador que aqui está. É ele que nos prepara para a gente testemunhar daquilo que Jesus fez em nós. É ele que nos direciona na nossa caminhada até a eternidade, porque nós não sabemos como caminhar até lá. A gente tropeça na primeira cilada que Satanás bota na nossa frente. E é incrível que pareça, Satanás, ele não precisa nem criar pecado novo. Ele pega a humanidade no mesmo pecado desde o Éden. O orgulho, a vaidade, o desejo de ser independente, a desobediência, a vontade própria. Ele vai na mesma coisa, os desejos da carne. Satanás não cria pecados, ele trabalha com o que está no seu coração. Ele não tem o trabalho de produzir, ele não é isso, ele não é sobre isso. Ele trabalha com aquilo que já está em você. É lá que ele vai. Então ele é o Espírito que nos direciona e nos dá segurança, porque a gente ainda tem um caminho longo e árduo e nós lutamos todos os dias contra o desejo da nossa carne, e é o Espírito que nos fortalece e nos mantém vivos na presença de Deus. A diferença é que o crente justificado, segundo Paulo, mesmo ele sendo um pecador, ele não deve mais nenhuma subserviência ao pecado. Por isso ele vai dizer no verso 12, irmãos, nós não estamos mais em dívida para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Você sabe o que a Bíblia está dizendo para você, se você é um crente? Você não tem necessidade alguma de viver no pecado. Você não tem dívida mais nenhuma com o pecado, porque isso já foi rompido na sua vida. O que Paulo está dizendo é que uma pessoa que foi justificada por Cristo, ela tem plenas condições de desenvolver uma vida de santidade agradável a Deus. Você não tem que estar mais preso a nenhum tipo de pecado. Mas nós precisamos até fazer aqui uma explanação maior sobre pecado. Nós sabemos que pecado é uma coisa... É uma coisa só, pecado é uma coisa só. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é uma coisa só, principalmente do ponto de vista da sua natureza. Então não tem como a gente ficar classificando o pecado. Entretanto, nós temos essa tendência de classificar. Então, se você está aqui na igreja e não faz a maioria das coisas que outras pessoas que aqui estão fazem, logo você pensa, eu não sou escravo do pecado. Porque eu saio na rua, eu vejo pessoas cometendo pecado, coisas que eu não faço. Então você começa a classificar pecado. E eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Como a gente falou na semana passada, a Bíblia define pecado da seguinte forma. Está lá em 1 João capítulo 3, verso de número 4. É uma definição de pecado. E João vai dizer que todo aquele que pratica pecado, ele transgride a lei. De fato, o pecado, disse João, é a transgressão da lei. Isso é o pecado, ok? Então, eu descubro o pecado a partir da lei. A lei, por isso que a lei me condena. Porque é a partir da instituição da lei que eu começo a ver que algumas coisas que eu produzo não estão de acordo com a vontade de Deus. Não é? Então, se quisermos avaliar se andamos por meio do Espírito ou da carne, nós precisamos avaliar isso mediante a transgressão da lei. Lá em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, nós temos uma amostra da transgressão da lei. Não é? Então ele vai dizer assim, ora, as obras da carne, elas são manifestas da seguinte forma,
Ele vai falar de imoralidade sexual. O que envolve imoralidade sexual? Adultérios, fornicações, muitas vezes traduzidas na Bíblia sob o nome de porneia. Sabe o que é isso? É sexo fora do casamento. Pode ser na vida de uma pessoa casada, então a gente chama de adultério, ou pode ser simplesmente aquele casal que não é casado, mas tem vida sexual ativa. Ok? Não precisa nem ser todo dia, não, mesmo que seja frequentemente. Então, a pessoa não é casada, mas ela está ali namorando, está noivado, já tem essa prática sexual. Outra coisa que a gente pode colocar e classificar como imoralidade sexual, a gente pode enquadrar aqui, porque ele vai falar de impureza e de libertinagem, os vícios pornográficos. Então, a pessoa tem lá no seu celular acesso à pornografia ou outros meios, e ela se alimenta cotidianamente disso. Ela alimenta o seu apetite sexual a partir da pornografia. Então, tudo isso se enquadra. Ele vai dizer sobre idolatria e feitiçaria, ele vai falar de ódio, ele vai falar de discórdia, de ciúmes, que são coisas, ira, egoísmos e dissensões e facções e inveja, que são coisas que muitas vezes não são visíveis a olho nu. A pessoa ela pode ter uma vida extremamente correta, mas ser consumida pelo ódio, pela ira, pelo egoísmo. Ela pode ser uma pessoa que tramita no meio do povo de Deus, mas com um espírito faccioso, divisionista. Pode ser uma pessoa que ela está, às vezes, no meio do povo de Deus, mas o seu coração é tomado pela inveja. Depois ele vai falar de novo daquilo que eu falei um pouco, né? Embriaguez, orgias, e para fechar ele vai dizer assim, coisas semelhantes. Porque tem coisa que aqui não está escrito, mas se enquadra. E ele vai dizer, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas, o que ele vai dizer aí? Não herdarão o reino de Deus. Não é, presta atenção, ela não vai herdar o reino de Deus porque faz essas coisas. Ela não vai herdar o reino de Deus baseado nessa lista, porque essa lista são evidências de uma pessoa que não entregou a vida a Cristo. Não é que essas coisas é que condenam ela, é que essas coisas é o resultado de uma vida que não está rendida ao Senhor, que não se entregou ao Evangelho de Cristo. Como nós falamos na semana passada, a sua mente ainda não está cativa ao Senhor, mas está presa a si mesmo ou ao mundo. Então o pecado não dói tanto na vida da pessoa, ela trata aquilo como coisa cotidiana do seu dia a dia. Lá em Colossenses capítulo 3, verso 5, nós temos outra lista. E ele vai dizer, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, ok? Olha que ele vai acrescentar agora mais coisas. A vil concupiscência e a avareza que é a idolatria. Você vê que são coisas que às vezes não necessariamente estão presentes naquelas classificações de pecado que são tão claras para nós, mas que às vezes está tomando o coração das pessoas. A vil concupiscência, esse desejo, vamos dizer assim, distorcido, destrutivo, pecaminoso, de baixo nível, a avareza, que diz do apego ao dinheiro ou coisa semelhante. Então, às vezes você vem para a igreja, você é um crente, mas você não consegue nem ser fiel ao Senhor, porque todo o seu dinheiro é investido em você. O dinheiro é para a sua satisfação, é para a resolução da sua vida, é para as coisas que você ama e gosta, mas não para o Senhor. Então, todas essas coisas são voltadas para a vida da pessoa. E lá em Tiago, capítulo 4, 17, a gente está refletindo um pouquinho sobre pecado, para caminhar já quase aí para o final, ele vai dizer assim, Tiago dizendo no capítulo 4, verso 17, pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer o bem não faz, ele faz o quê? Ele comete também pecado. Olha quantas coisas nós estamos incluídas na ideia de uma transgressão da lei. E o que Paulo vai dizer em Romanos é que uma vez liberto do pecado, uma vez salvo em Cristo Jesus, a pessoa está livre dessas coisas para servir ao Senhor com coração limpo.
É isso que Deus faz na vida da gente. E além de não serem mais escravos do pecado, Paulo vai dizer, são guiados pelo Espírito para viverem como filhos de Deus. Por isso ele vai dizer no verso 15, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É diferente ele. Ele não é mais guiado e nem está mais condicionado pelo seu pecado, mas agora ele é guiado e impulsionado pelo Espírito de Deus. E as maiores evidências da legítima conversão de uma pessoa, então, estão relacionadas nos versos 1 a 11. É aquela diferença daquele que vive segundo o Espírito e vive segundo a carne. Ele dá toda essa referência para nós, daqueles que são guiados e aqueles que não são. Mas ele também fala que o Espírito Santo confirma a filiação no coração dos filhos. Então, quando a pessoa entende isso, ela passa a se relacionar com Deus em termos de filiação. Não é mais por medo de um Deus severo, mas é por amor a um Pai generoso. Não é mais por interesses em um Deus que dá as coisas, um Deus dadivoso, mas é por adoração a um Deus gracioso e misericordioso. É outra coisa. Então, observe a batida, o tom dado por Paulo, que é um tom de composição familiar. E, de fato, isso é a igreja. A igreja é uma família, onde o nosso Pai é o nosso Deus, o nosso Senhor. E o nosso irmão mais poderoso, vamos dizer assim, nessa economia, o nosso irmão mais poderoso é Jesus Cristo. Então, a igreja é um grupo de pessoas reunidas em Cristo, pessoas que desfrutam das mesmas bênçãos dadas por Deus em Cristo Jesus. E quando uma igreja entende isso, que ela é um grupo de pessoas que se identificam com o sofrimento de Cristo e com a glória de Cristo, a igreja tem uma nova composição e uma nova maneira de lidar. O crente participa das mesmas dificuldades que Cristo teve, rejeição, oposição de pecadores, tristezas comuns na vida. Ele faz as mesmas renúncias que Cristo fez. Então você vai ver lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, Paulo está dizendo assim, olha, embora ele, Cristo, sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, ele tomou a forma de servo, e ele tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Jesus deixa claro que os crentes teriam dificuldades semelhantes a ele por causa do Evangelho. Mas nós temos nele também a garantia de que se nós nos identificamos com ele no seu sofrimento, nós também desfrutaremos da sua glória eterna. Então ele vai dizer... Por isso, ele vai dizer, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Agora, é importante atentar para uma mensagem que Paulo está tentando mandar aqui para nós. Ele já está quase acabando. Como eu falei no início, esse capítulo, dentre outras coisas, é um capítulo de certezas, é um capítulo de esperança. Então, a gente precisa observar, como eu já mencionei, quando li o texto, quantas vezes Paulo usa a partícula de condicionalidade, melhor eu falei conjuntiva, de condicionalidade, essa partícula se. Ela é muito importante. Então, olha só, acompanha comigo, Helder, vamos ver quantas vezes Paulo usa isso. Primeiro está lá no verso 4, na parte B do verso. Olha o que ele diz aí. A fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A tradução está um pouquinho diferente, porque eu leio uma tradução, mas eu estudo em outra. Na parte B aí, do versículo 4, quando ele fala que não vivemos segundo a carne, no original aí aparece aqueles que, se você não vive segundo a carne, a ideia é essa, se você não vive segundo a carne. Depois no verso 9 vai aparecer de novo, ele diz assim,
Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em você. 2 vezes já. Olha o verso de número 10 agora. Mas se, terceira vez, Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito está vivo por causa da justiça. Agora olha o verso 11. Já foram 3 vezes, né? 4 vezes? Agora olha o verso 11. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, 5 vezes já. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vai dar vida e por aí vai. Verso 17. Olha o que diz o verso 17. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato, porque no original agora ele completa essa partícula com uma outra, um complemento que dá essa ideia de veracidade, se de fato nós sofremos com ele. Então, no caso do verso 17, ele acrescenta um complemento, que é o se de fato nos identificamos com Cristo em seu sofrimento, Paulo vai dizer, de fato, nós somos co-herdeiros com ele das bênçãos celestiais que Deus tem nos prometido. Olha que coisa maravilhosa. Mas se de fato nós estamos nele. Por isso que esse é um capítulo de certezas. Ele é um capítulo de esperança, mas é um capítulo de diagnóstico de vida. Como é que a gente amarra isso? Como é que a gente dá o nó agora para a gente fechar esse pacote a nível de conclusão? Primeiro, eu gostaria de concluir os versos 1 a 17, que é o que a gente viu em 2 semanas, da seguinte forma. Primeiro, Paulo nos apresenta o poder do Evangelho. Não é sobre vida boa nessa terra, mas é sobre libertação do pecado, salvação de vida e vida no Espírito. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho mostra a nossa insuficiência em atender às exigências da lei de Deus e nos mostra como Deus, no seu grande amor, resolveu essa questão em Cristo Jesus. Um dos textos que eu mais amo. É difícil você classificar o que eu amo e o que não amo, o que se ama, porque tudo é sagrado aqui, não é? Mas um dos textos que para mim tem uma relevância muito grande na minha vida está em Romanos capítulo 5, verso 8. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar quando nós ainda éramos pecadores. Olha só que coisa. O Evangelho, ele fala da nossa insuficiência de atender à lei de Deus, mas mostra como Deus resolveu esse problema por amor em Cristo Jesus. O texto também faz uma clara separação entre a pessoa justificada, ou seja, aquele que entendeu o Evangelho do Senhor Jesus e se entregou a ele, e a pessoa que ainda não viveu a experiência da transformação pelo poder do Evangelho. O texto mostra isso de uma forma muito clara. Não é sobre vir à igreja, não é sobre religião, não é sobre sair daqui emocionado, se sentindo melhor, não é sobre uma palavra que falou o meu coração, mas é sobre transformação de vida. Por fim, o texto diz da recompensa, que não é mediante a méritos pessoais, e sim pela graça que Deus dá gratuitamente àquele que foi justificado pela fé. Se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus, se você se sente assim, uma pessoa que entendeu o Evangelho, então se sinta encorajado a viver no Espírito. E se você vive no Espírito, então essas evidências precisam aparecer na sua vida. Se você chegou à conclusão de que ainda não foi plenamente transformado por Cristo, então sinta-se desafiado a entregar a sua vida a Cristo hoje e viver pela fé. E experimentar essa grande experiência de ter uma vida transformada. Porque as evidências da vida transformada também vão aparecer na sua vida. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus.
Quem sabe hoje você entendeu? Quem sabe hoje você compreendeu o que a palavra diz? Você vê que nada aqui eu tirei de trás da orelha. Se você tem vindo aqui esses 2 domingos à noite, você vai perceber que nada aqui foi inventado, mas foi tirado direto da palavra de Deus. A palavra verdadeira, a palavra que é inerrante, palavra de vida aos nossos corações. Então, se por um acaso, depois dessa reflexão, tanto de hoje quanto de domingo passado, você entendeu que a sua vida, a despeito de você vir na igreja, a despeito de você ter algum vínculo com a religião, ela não apresenta os frutos do Espírito. Ela não apresenta as características de alguém que foi justificado, salvo em Cristo Jesus. Pelo contrário, você viu que talvez esteja faltando alguma coisa. E o que está faltando é um passo decisivo na sua vida. É a rendição. É a submissão a Cristo Jesus. Então, se hoje você entendeu isso e quer entregar a sua vida a Jesus, se você ainda não fez isso, eu quero orar por você. Não vou pedir que você saia do seu lugar, está todo mundo de cabeça baixa, ninguém está preocupado em olhar para ver você, mas sim de orar por você. Se você entende que hoje é o dia de você entregar a sua vida a Cristo, faz um sinal com uma de suas mãos levantando, eu vou orar por você. Já vi lá em cima, pode baixar, tem mais alguém? Aqui na frente já vi também, pode baixar sua mão, tem mais, já vi também aqui na frente. Tem mais alguém que gostaria de entregar a vida a Cristo hoje? Você entendeu o Evangelho hoje? Você quer? Levante sua mão, quero orar por você. Tem mais alguém? Se não há, nós vamos... Opa, já vi ali atrás, pode baixar. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos clamar ao Senhor para que haja uma libertação completa no seu coração. É sobre a alma, é sobre a eternidade, é coisa muito séria. Não é sobre uma vida melhor, não é sobre uma coisa que a gente ganha aqui ou ali. É sobre mudança, transformação de vida e salvação. Tem mais alguém? Você ainda não levantou a sua mão, já vi ali atrás, pode baixar. Tem mais? Você quer entregar a sua vida a Cristo ainda hoje? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Já vi ali atrás também, pode baixar a mão. Tem mais? Já vi também, graças a Deus pela sua vida, pode baixar. Vocês que estão levantando as suas mãos, eu quero dar um recado para vocês. Todo domingo nós temos aula de escola bíblica para o seu crescimento. Então vem num domingo de manhã, nós vamos orientar você quanto a uma classe para você pertencer, para você crescer na fé, no conhecimento, porque a libertação é dada em Cristo Jesus como um ato, mas o crescimento é dado pela nossa constante meditação na palavra do nosso Deus, o constante aprendizado. Aqui de manhã na escola bíblica você vai aprender como viver segundo a vontade do nosso Deus. Vamos ficar de pé todos. Nós vamos adorar o Senhor e aí quando eu orar no final, já oro por todas essas pessoas que levantaram as suas mãos. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, pelo Evangelho de Jesus, revelado na Tua Palavra, Deus, e que é capaz de transformar corações, salvar alma. Nós louvamos ao Senhor pela dádiva do Espírito, que testifica em nossos corações, ó Deus, e nos dá condições de chamar o Senhor de nosso Pai. Pai, eu quero interceder nesse momento por todos aqueles que levantaram as suas mãos aqui, ó Deus, num ato simbólico de dizer para o Senhor, eu estou entregando o meu coração e a minha vida ao Senhor. Visita, ó Deus, essas pessoas, fortifica os seus corações, ó Deus, dê a certeza daquilo que eles precisam fazer para crescer em Cristo Jesus. Anima-os, revigora-os, ó Deus, proteja-os. Liberta, ó Pai, de qualquer ação de Satanás e qualquer influência do pecado. Dê a eles, ó Deus, condições de não serem mais devedores da carne, devedores do pecado, mas que estejam libertos para servir ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nos dê uma semana próspera e abençoada. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado.